isso, acho que o mais próximo que a gente precisa reavaliar é hoje, tá? Então, eu solicitei a GEINFRA que viesse para a reunião para apresentar qual a situação atual dos blocos A e B e do C, né? Porque também foi cogitado utilizar o C como um backup para o caso do bloco B ou A não estar pronto. E solicitei também à gerência de graduação que, diante dos espaços físicos disponíveis da aula, atestasse se dá ou não dá para atender todas as demandas de aulas presenciais que já foram informadas pelos colegiados, pelas coordenações de curso há um bom tempo, né? É isso. Eu vou me limitar a falar isso para não incorrer em estar tentando induzir o conselho a pensar de uma forma ou de outra. Eu passo a palavra para o... Se o Arnaldo não tiver nada a complementar, eu gostaria de passar a palavra para o Rodolfo Lois, que é o nosso gerente de infraestrutura, para que ele comece a falar. Após a fala do Rodolfo, da GEINFRA, né, na pessoa do Rodolfo e da GEGRADEN, não sei se vai ser na pessoa da Clédia ou da Tamires, a gente pode abrir um tempo para questionamentos e depois a gente pensa num encaminhamento para votação aqui, tá bom? Tranquilo, Elton. Da minha parte também, o Rodolfo já pode fazer a exposição do relatório técnico aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Todos conseguem me ouvir bem? Ok. Rodolfo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha rápida. A ideia é fazer só um resumo da situação das reformas, do que foi feito e o que ainda está pendente. Eu vou para a tela de apresentação, pessoal, e qualquer coisa vocês me avisem. Acho que eu não vou estar vendo. Bom, a ideia é fazer um resumo mesmo sobre o que foi feito e o que ainda está pendente. E ao final vou responder alguns questionamentos que a direção fez sobre a utilização dos espaços. Também foi, como tinha sido solicitado pelas direções, a gente estava colocando no site do campus meio que um informe quase que diário. Não consegui fazer diário porque, por conta das demandas, às vezes não conseguia alimentar o site, mas tinha lá sempre as informações mais importantes a respeito do andamento. Aqui eu trouxe os serviços que já foram realizados, lá tanto no bloco A como no B, e alguns só no A. A gente já foi feita, desde o início, né, a remoção das telhas estragadas e danificadas, reparo e reforço nas estruturas de madeira. Rodolfo, desculpa interrompê-lo, só um minuto. Você disse que quer fazer uma apresentação, é isso? Colocar? Não tá, pelo menos para mim não está aparecendo a apresentação aqui não. Está aparecendo para vocês? Opa, aqui está aparecendo sim. Está aparecendo para mim também. Então tá jóia. Então o problema para mim também. Desculpa aí, Rodolfo, por atrapalhá-lo. Pode seguir. Para mim também não está. Tranquilo. Não está? Será que há alguma atualização na internet? Para a maioria está aparecendo. Isso. Ok, então eu vou continuar, tá? Rodolfo, só para ajudar o pessoal que acha que não está aparecendo, deve estar aparecendo em miniatura em algum canto na tela. É importante que vocês mudem o layout aí de apresentação do Meet para dar destaque à apresentação do Rodolfo. Pode ser que esteja acontecendo isso. Eu estou conseguindo ver a tela toda cheia, tá normal para mim a apresentação dele. Para quem não está, é só apertar num botãozinho aí que parece um marcador, aí ele vai dar destaque à apresentação. Ok, obrigado pela dica. Então, como eu estava falando, esses são alguns serviços que já foram feitos. Na verdade, boa parte assim, dos serviços que a empresa tem se comprometido a fazer, eles conseguiram cumprir no prazo e até, em alguns casos, até antecipando o prazo. Aí, como eu estava falando, a instalação das telhas termoacústicas, instalação e impermeabilização de rufos. Todos esses 4 primeiros itens já foram realizados, tanto no bloco A como no bloco B. Então, assim, o prazo que eles tinham dado era de concluir o bloco A no dia 20,
mas eles conseguiram concluir esses dias agora também até o bloco B. Então, assim, o bloco B, toda a parte do telhado que tinha que ser feito, de reforço de madeira, de retirar o que era estragado, danificado e colocar a telha nova, já foi realizada. Aí foi preciso realizar também essa remoção dos cobogós no bloco A. Esse serviço não estava previsto, é bom pontuar, mas enquanto eles estavam mexendo no telhado, perceberam que aqueles cobogós estavam com risco de... Eles não estavam tão firmes, tinha um certo risco deles caírem. E aí a gente decidiu de remover logo, e eles fecharam o vão, que antes era de cobogó no bloco A, com alvenaria. Isso também já foi concluído. Foram feitos vários reparos nos forros de PVC, porque enquanto eles estavam mexendo, alguns se soltaram, outros quebraram, e foi necessário fazer. Algumas salas já apresentavam algum desgaste, algum ondulamento, e aí os mais graves a gente também corrigiu. Algumas salas ainda continuam com um pequeno ondulamento, mas em virtude do tempo e dos recursos, a gente não conseguiu deixar, digamos assim, 100% reto, mas assim, não interfere no uso e não há risco também de ser solto ou coisa do tipo. Outro serviço foi feito a substituição das divisórias daquelas salas finais lá do bloco A, acho que era 6A e B, que estava bem desgastado. Aí o pessoal aproveitou o serviço e também pedimos para eles fazerem. E aquelas telhas dos blocos, que são aquelas translúcidas, a gente também pediu para retirar porque elas estavam bem fragilizadas e basicamente não estava servindo bem ao propósito que elas tinham. E muitas estavam se soltando porque elas eram de material... Agora nada. Oi, Aline? Ah, desculpa. Deixa eu desligar aqui o microfone, tinha esquecido. Tranquilo. Então, como eu coloquei... Alguém levantou, Yuri? Olá a todos, tudo bom, Rodolfo? Tudo bem, professor? Rodolfo, eu vou antecipar duas perguntas sobre esse slide. Você está quase terminando a leitura do slide. Um é o último item da primeira parte, que diz que foi a substituição das telhas translúcidas por telhas de fibrocimento. Pelo que eu lembro, telhas translúcidas são algumas na coberta do corredor central, né? E que ajudam na iluminação natural do corredor. Então, eu queria saber se agora não teremos mais essas telhas translúcidas, vai ser todo telha opaca no corredor inteiro. Outra, você colocou aqui no finalzinho do slide, você vai ler agora, serviços paralelos. Aí tem adequação elétrica, bloco AC, instalação de condicionadores de ar, bloco AC, instalação de TVs, bloco AC. Eu achei curioso não ter o bloco B. Então, só um comentário quando você encerrar esse slide sobre isso também, por favor. Tá, ok. Vai ser respondido. Com relação às telhas, realmente, eram aquelas que contribuíam com a eliminação, mas elas estavam bem desgastadas e optou-se por retirá-las e colocar as de fibrocimento, reaproveitando as de fibrocimento que foram retiradas. A gente não tinha adquirido novas translúcidas. A gente colocou, e assim, pelo dia não percebemos, até então, um impacto tão grande na iluminação, porque há aquele ao lado vazado na lateral e estava iluminando. Mas a gente vai, quando concluir tudo, a gente vai fazer uma análise, ver se realmente vai interferir na iluminação. E se for um caso, posteriormente, a gente pode tentar adquirir novas translúcidas e substituir. Okay? E aí tem esses serviços paralelos, e não estavam previstos nessa reforma inicial, que era só dos telhados, mas era uma outra ordem de serviço que foi emitida tanto para a empresa, que era a construtora Alfa, e outra empresa, que é de ar-condicionado, e os serviços também da equipe de manutenção. E foram a adequação elétricas, era prevista do bloco A, B e C, mas até então foi executada apenas do bloco A e C, já está toda funcionando. Todos os condicionadores de ar também nas salas do bloco A já foram instalados, todos estão funcionando, e nas 5 salas, salvo engano, do bloco C. As TVs também todas foram instaladas no bloco A, a gente concluiu a instalação no final da semana passada,
E a do bloco C já estavam também funcionando, o pessoal do noturno já estava utilizando as TVs. Do bloco B, não foi, esses 3 serviços aqui que eu citei não foram ainda finalizados. Eu vou explicar no próximo slide. É importante salientar aqui um ponto que, como eu mencionei, foram várias equipes de contratos diferentes de empresas que estavam atuando de forma conjunta e, assim, demandou um esforço, uma dedicação, uma atenção especial do pessoal da Infra em conseguir articular e mobilizar o pessoal para que eles conseguissem fazer todos esses serviços de forma conjunta e a contento no prazo previsto. Então, até queria agradecer e parabenizar o pessoal da Infra e também aos colaboradores que tornaram possível, né, realizar todos esses serviços. Ao final, tem algumas fotos também eu coloquei para vocês poderem verificar. Vou passar o próximo slide. Aqui eu tenho os serviços pendentes. E aí, o que a gente tem pendente hoje? Na verdade, isso ontem, eu montei esse slide ontem, o pessoal ainda está trabalhando. A gente ainda falta fazer reparo nos forros de PVC do bloco B, que toda a parte de telhado foi feita, do madeiramento, mas os forros de algumas salas soltaram, outros faltam um ajuste. Salvo engano, uma sala que precisaria de um trabalho um pouquinho maior. Mas considerando o prazo previsto que eles executaram no bloco A, eles terminariam isso em 2, 3 dias, mais ou menos. A adequação elétrica do bloco B, ela não foi feita. O pessoal fez toda a parte do A, toda a parte do C, fez a instalação do transformador, está disponível lá naquela... O pessoal pode ver perto da entrada do bloco C. E aí a parte que alimentaria todos esses novos funcionários do bloco B ainda não foi feita. Mas o pessoal está trabalhando e o pessoal da empresa garantiu que essa semana concluiria. Como não foi feita a instalação elétrica, os condicionadores de ar também não foram instalados e as TVs não foram instaladas. A previsão é que os condicionadores de ar sejam instalados também essa semana. Era para a equipe da empresa ter vindo ontem, mas eles relataram que teve um acidente de uma das equipes, acho que em Viçosa, e não puderam vir, mas estariam hoje. Como eu estou, por conta da reunião, estou em casa, não fui ao campo para verificar se eles já estão lá, mas acredito que sim. E aí o prazo para instalar também do bloco B são menos salas que a do bloco A. Em 2 ou 3 dias eles também concluem isso. A instalação das TVs, a gente está aguardando a finalização das salas para evitar danos também às TVs. E tem uma situação particular das TVs no bloco B, que a gente não tem ainda os suportes articulados para colocar as TVs. No bloco A, a gente conseguiu instalar todas com os suportes fixos e deu espaço. No bloco B, a estrutura das salas é um pouquinho diferente. Aquela coluna que invade a sala, no bloco B é um pouco maior. E aí não cabe a TV de forma adequada naquela lateral. E aí a solução que a gente vai tentar é com um suporte articulado. Eu esqueci de mencionar, mas sim, além daqueles serviços que eu citei, vários outros serviços adicionais e que são inerentes ao que iria ser feito foram executados também pelo pessoal da equipe de manutenção, né? Como a instalação de suportes, a instalação de tomada, adequação, remoção de ventiladores, enfim. Foram vários serviços que foram sendo executados ao mesmo tempo. Como serviços adicionais, que também não foram realizados e não estavam pendentes, não estavam inclusos nesse serviço inicial da reforma, por conta de contingenciamento de recursos e de tempo, os blocos não foram pintados. E aí, em conversa com as direções, ficou acordado de a gente realizar essa pintura numa data futura, provavelmente no período de férias do recesso acadêmico, e aí a gente realizar essa pintura dos blocos A e B, que levaria um tempo considerável e também questão de recursos. Aqui os questionamentos que a direção acadêmica apresentou e pediu que a gente da GENFRA respondesse. O bloco A estará disponível para aula presencial no dia 10? Sim, ele já está praticamente concluído.
o pessoal estava fazendo a limpeza ontem, já tinha iniciado na segunda, fizeram a nova limpeza ontem, acredito que hoje eles finalizam a limpeza, falta algum detalhe ou outro, mas o bloco A está ok. O bloco B estará disponível para aula presencial no dia 10? Talvez. Há grande chance de sim. O pessoal das empresas garantiram que sim, mas a gente sabe que pode acontecer algum imprevisto ou outro, como por exemplo aconteceu aquelas chuvas que atrasaram um pouco, mas mesmo assim o pessoal conseguiu dar andamento. Enfim, a gente sabe que pode acontecer algum imprevisto. Mas tendo em vista as pendências que foram relatadas, e aí se as direções, o conselho achar conveniente, eu entendo que poderia retornar, por exemplo, se por acaso não concluir a instalação do ar ou a instalação da TV. O espaço em si estaria disponível. Então, acredito que há grande chance, sim, de retornar o bloco B também no dia 10. E tinha esse outro questionamento: caso o bloco B não esteja disponível, o bloco dos laboratórios da licenciatura estará disponível para aula presencial no dia 10? Isso eu respondi na reunião que ocorreu do conselho, a última reunião, e que, infelizmente, não vai ser possível a entrega do bloco, porque ainda existem várias pendências da empresa com o bloco, tem vários detalhes que ainda precisam ser finalizados, e a maior pendência também, que é o FAO, tem pendências financeiras com a empresa, que o pessoal de Maceió informou que provavelmente só será sanado após a aprovação da LOA, toda a tramitação, todo o recurso via, etc. Então, eles estipularam mais ou menos uns 4 meses para poder esse bloco, o bloco da licenciatura ser liberado. Alguém questionou? Sou eu novamente, Rodolfo. Só queria uma confirmação tua antes que você passe para outro ponto. Então, do bloco A, B e C, o B é o único que não está confirmado, né? Está previsto apenas para o dia 10/3. E caso ele não esteja disponível no dia 10, o das licenciaturas também não estará. Então teremos que ver uma solução para isso, caso ocorra. É isso mesmo? Isso. Okay. O bloco C, eles dão... Não, assim, a reforma que teve no bloco C foi a adequação elétrica. E aí, enquanto estavam sendo feitos os outros serviços, ela já foi sendo feita, foi concluída, já tem um certo tempo. O pessoal do noturno está utilizando as salas. Lá já estão todas as salas de aulas com ar-condicionado e com as novas TVs instaladas. O bloco A também está na mesma situação agora, e essa pendência do bloco B. E o pessoal da empresa que está fazendo os serviços garantiu que entregaria antes do dia 10. Então, estamos nessa perspectiva. Foi o professor Bruno que levantou a mão. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, demais colegas. Na sua apresentação, você falou, Rodolfo, que os ventiladores foram retirados das salas, né? Com a instalação dos ar-condicionados, os ventiladores foram retirados, não é isso? Isso. Se não forem, eles estão sendo retirados essa semana, do bloco A. Aí a minha questão, não sei se vai ter resposta agora, porque eu imagino que vai depender de um monte de outros fatores, mas no caso de um ar-condicionado daqui a um tempo quebrar, ou precisar de manutenção, não está gelando, a sala não vai ter mais ventiladores. E a gente tem um histórico no campus de demora para o conserto de ar-condicionados por conta de fatores diversos. Como é que fica? Isso já foi discutido? A questão vem tanto para você quanto para a direção. Quando uma sala tiver com o ar-condicionado quebrado e não tem mais ventiladores, vai fazer o quê? Bom, inicialmente a ideia foi retirar porque justamente vão ter aparelhos de ar-condicionado. Salvo engano, em todas as salas terão 2. Então eu acho difícil, não é impossível, de os 2 danificarem ao mesmo tempo. E aí acho que se um danificar, o outro daria para aguentar. Estaria sendo sobrecarregado, mas acho que ele conseguiria suportar por um tempo. Mas se a gestão achar que é conveniente deixar os ventiladores, a gente deixa os ventiladores. Agradeço a informação. A bola está com a direção. Rodolfo,
Para deixar bem claro, gente, essa manifestação da empresa de que poderia entregar, é possível entregar o bloco B antes do dia 10, é informal. Formalmente, o prazo previsto para a entrega do bloco B é dia 20 de março, viu? Então não adianta a gente contar com essa boa vontade da empresa, que até então tem superado nossas expectativas, né? Positivamente, né? Mas acreditar que vai entregar no dia 10 e com base nisso a gente tomar uma decisão e depois a empresa não conseguir, a gente não tem o menor direito, pelo menos legal, de reclamar, tá? Porque o que está previsto no relatório, no parecer, no programa de execução da obra é que ele seria entregue no dia 20 de março. Só rapidamente, que eu sei que tem gente inscrita à frente, aí, como o Bruno falou que ficaria a cargo da direção, aí, Rodolfo, eu creio que tecnicamente dá para manter, né? Até com a previsão dessa questão aí de risco do condicionador de ar não funcionar, eu acredito que não vai haver nenhuma sobrecarga, nenhum problema da manutenção dos ventiladores. E aí, se tecnicamente isso for possível, eu não tenho nada contrário para a manutenção dos ventiladores na sala de aula, tá bom? Aí pode seguir a ordem aí de fala. Ok. Eu pedi para o Fernando coordenar, eu acho que a Janiele levantou a mão. Janiele. Por favor. Bom dia. Eu acredito que vai ser perguntado e respondido mais para frente, mas caso o bloco B não seja entregue, né, até o dia 10, o bloco A e o bloco C vai comportar as turmas que precisam ter aula presencial, no caso? Acho que o Elton vai responder isso mais à frente, né? Certo. É isso, Elton? Isso, a Gegrade vai responder isso, quando for a fala delas. Eu já estou concluindo a apresentação, é só o relatório fotográfico agora. Um breve relatório fotográfico também, que algumas fotos eu não consegui tirar, como o pessoal estava limpando, também eu não consegui tirar uma foto apresentável. Então, aqui são algumas fotos do pessoal fazendo os serviços, né? Que era do telhado, e aí o novo telhado já instalado. Como vocês podem notar, nessa parte interna, essa parte central, que era o lanterninho, não foi substituída as telhas. Inicialmente, no orçamento inicial, tinha sido contabilizado essa substituição também. Mas, reiterando, em virtude do contingenciamento de recursos, numa reunião posterior com o pessoal da Cinfra, e eles analisaram essa estrutura, viu que não necessitaria substituir agora. Ela não traria problemas. A parte mais danificada e mais pegada das telhas eram em cima das salas mesmo. Então, nessa parte do corredor do lanterninho não foi feita a substituição. Manteve-se as telhas de fibrocimento. Aqui são outros registros também do pessoal instalando os rufos metálicos. A gente viu antes e depois. Também a parte de cobogó, que foi retirada, o pessoal fez de alvenaria. E a parte de impermeabilização, eles estavam finalizando ainda ontem. Dá para ver também algumas partes do novo telhado, né? São as telhas termoacústicas. Aí vale ressaltar também que essas telhas, elas irão melhorar consideravelmente também a questão da temperatura, né? E a acústica também. Sem contar na facilitação da manutenção. O pessoal consegue andar tranquilamente lá, facilita bastante. Aqui a gente tem os aparelhos de ar-condicionado que foram instalados. No momento dessa foto ainda não estava feita a ligação elétrica, mas já foram todos ligados. Ontem a gente passou nas salas verificando, eles estavam funcionando. Tem uma foto também do novo transformador que eu tinha mencionado, também já está instalado funcionando. E uma foto do pessoal trabalhando no forro. Foi feito no bloco A. E aqui a gente tem as salas. São salas do bloco C, à esquerda. E à direita é a sala do bloco A. Todas já estão com a TV funcionando e os aparelhos de ar-condicionado também funcionando.
eu tenho quase certeza que em todas, ou quase todas, vão ser, pelo menos as que foram instaladas, novos, foram 2 aparelhos de ar. As salas que já tinham ar, algumas salas se mantiveram, que já funcionavam, e algumas são feitas substituição, respeitando o dimensionamento e a capacidade técnica do aparelho, né? Não sobrecarregar. Acredito que são isso. E eu finalizo aqui a apresentação. Caso tenha alguma dúvida ainda, fica à disposição. Obrigado, Rodolfo. Agradeço aí pela exposição. Elton, na sequência, é a GEGRADE, é isso? Exatamente. Pronto, aí a representante da GEGRADE pode ficar à disposição aí para falar, e no final também siga aí fazendo os questionamentos. O Bruno levantou a mão, por favor, Bruno. Uma outra dúvida me surgiu agora, não sei se, eu não lembro disso ter sido comentado, aproveitou-se essa reforma, que foi mexer em fiação e tudo, para substituir os cabos dos projetores, os cabos HDMI que estavam danificados? Ou não foi possível fazer isso agora? Os projetores, a princípio, foram retirados das salas, estão no almoxarifado. Na parte de cabo deles, não foi mexido. A gente adquiriu novos cabos para as TVs. Então, cada TV vai ter um cabo novo, HDMI, vai ficar disponível. E, a princípio, não lembro agora se foi definida alguma situação a respeito do data show. Se eles vão ser colocados de volta na sala ou se eles vão ser destinados para outra função, tendo em vista a TV. Elias. Professor Elias. Bom dia, pessoal. É sobre os data shows, né, que foram retirados das salas e a destinação deles, porque esses data shows, pelo menos a maioria, eu acredito que foi recolhida dos cursos, né? Eu lembro que Letras tinha até três data shows, um deles foi roubado e foi destinado à instalação na sala de aula. Então, se não forem voltar a ser instalados nas salas, eu acredito que uma destinação devida seria a devolução aos cursos, para usar em outras situações que demandam o uso do data shows. Professor Elias, após todo o procedimento aí nós vamos nos reunir e fazer esse encaminhamento, tá bom? Porque primeiro a gente tem que fazer o levantamento de quantos data shows foram retirados, se todos estão funcionando, e fazer o levantamento também a época de quais cursos eram esses data shows, tá bom? Mas agradeço a sugestão e vamos levar à frente isso. Um abraço. O representante da GEGRADE pode se pronunciar. Bom dia. Em relação a essa questão da distribuição das salas, o professor Elton solicitou que fosse feito um estudo, uma verificação, para que a gente tivesse uma noção, uma projeção da possibilidade de retornar com espaços alternativos. E aí, sem o bloco das licenciaturas, fica impossível a gente fazer isso, porque as salas do bloco A e do bloco C não comportam todas as turmas. E há espaços específicos, como os laboratórios que são de informática, que são utilizados à noite, que durante o dia o próprio curso tem atividades. E sala de reuniões, por exemplo, não comporta muitos alunos. O auditório tem eventos também e não é um espaço adequado para a sala de aula. Está sendo utilizado à noite, provisoriamente, mas durante o dia poderia até ser usado, mas não resolveria o problema. Então, quando o Tamires fez todo o levantamento das salas, fez toda a verificação, viu-se que não seria possível comportar todos. E aí tem outra situação, a gente não pode, diante disso, fazer não sei como é que a gente faria para fazer essa distribuição, pode fazer um sorteio e decidir quem volta e quem fica. Infelizmente, a gente não tem salas para atender todos os cursos. A ideia, como faltam poucos dias para que os blocos voltem a funcionar, é que funcionasse remotamente, só acho que uma semana e meia, para que então houvesse esse retorno total. Tamires, você pode responder isso, por favor?
A indagação do professor, do coordenador de matemática? Olá, pessoal, me escutam? Escutamos sim. Pronto, só um instante que eu estava organizando aqui o aplicativo, a internet está meio ruim no telefone. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês a tela da planilha que a gente fez, para vocês terem ideia dos espaços que a gente tem disponíveis. Enquanto o Tamir está se organizando, a gente se reuniu, acho que há uns 2 dias, e, salvo engano, Tamir pode confirmar ou não, são cerca de 3 turmas por turno, no caso manhã e tarde, que a gente não conseguiria atender. Vocês estão vendo a tela? Sim, Tamir. Pronto. Vocês veem bloco A, bloco B e bloco C. Aqui no bloco B, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 turmas precisando ser realocadas. 8 turmas no matutino. No bloco A, vocês veem como espaços disponíveis aqui 1, 2, 3 salas. Levando em consideração ainda que essas salas 4A e 4B são salas menores, né? Já no bloco C, a gente teria aqui apenas a sala 30 de eventos. Vespertino, no bloco B, a gente teria aqui 9 turmas precisando ser alocadas, realocadas no caso. Tendo um espaço disponível no bloco A, e no bloco C também um espaço disponível aqui, marcado em amarelo, na sala 30 de eventos. Quanto ao noturno, é tranquilo alocar essas 3 turmas. Mas quanto ao bloco B, esse seria o cenário. 8 turmas pela manhã, 9 turmas pela tarde, e a gente não consegue alocar todas, mesmo considerando o auditório. Pessoal do G-Grade, mais alguma observação? Mais algum comentário, alguma informação? Professor, basicamente é o que Tamires apresentou. Se tentou ver vários cenários para a alocação em espaços alternativos, mas a gente não conseguiu encontrar espaço suficiente para todas as turmas. E aí a gente fica numa situação delicada, porque não tem como a gente apontar qual é a turma que volta e a que fica no remoto. Isso E como falta pouco tempo para os blocos serem entregues, então a sugestão é que o pessoal aguente mais um pouco e espere para voltar todo mundo. Elton, mais alguma observação? Não, estou muito satisfeito com a apresentação do Rodolfo. Faço minhas as palavras dele, agradecer muito a equipe da GEINFRA e colaboradores, e assim, enaltecer também o trabalho da construtora, né, que a todo momento se mostrou segura de que entregaria em tempo, e o bloco A está aí para provar isso, e o andamento do bloco B também. Agradecer o esforço de Clédia e Tamires, que com muita sensibilidade buscaram de todas as formas alternativas para isso, mas antigamente, com os 3 blocos disponíveis, a gente já não consegue ofertar turmas extras, tá? Então é isso. A gente precisa, considerando o dia 20 de março como prazo final para a entrega do bloco B, considerando que o Rodolfo e a GEINFRA acredita que o dia 10 é uma possibilidade de entrega, ou seja, eles teriam formalmente, como prometido, como planejado, 10 dias além do dia 10 para concluir com segurança o bloco B, e que se a gente colocasse estendesse, né, a modalidade remota nos modos que existe hoje por mais 2 semanas, no caso voltando no dia 24, acrescentando ainda mais 4 dias além do prazo, vou chamar de prazo regulamentar, eu considero como um encaminhamento possível, né? Que todo o esforço que foi feito para tentar compatibilizar a demanda existente, não sendo viável,
se a gente fosse cair na cilada, eu vou dizer cilada mesmo, com letras garrafais, de definir quem volta e quem não volta, eu acho que isso só vai nos dividir. Isso não vai nos unir. Nesse momento, até agora, a gente conseguiu caminhar juntos e juntas aqui nesse processo, nessa celeuma aí desses blocos, até com as sugestões por parte de alguns setores da gente utilizar um material de baixa qualidade, de qualidade inferior, na verdade, e a gente conseguiu se manter firme na nossa proposta de entregar um resultado à altura do que a gente merece, do que a gente precisa. Trilhas termoacústicas, ar-condicionado. Acho que esse ano a gente vai fazer 20 anos 19 anos de Campus Arapiraca. E a gente vai estar com uma infraestrutura que poucas universidades têm, né? Então, eu acho que 2 semanas não seria negativo. Mas se esperar, né? Mantendo o que a gente está fazendo hoje, mas sabendo o que é que a gente conquistou, que a gente vai conseguir usufruir. Então, é isso. Mas eu abro a palavra para os conselheiros e para as conselheiras questionarem, se quiserem debater, se quiserem propor um outro encaminhamento, que, assim, não é uma falsa dicotomia, decidir se continua no remoto ou se volta. Não, existem outras possibilidades, tá? Uma outra possibilidade, de repente alguém pode apontar aqui, é simplesmente paralisar o ensino remoto e voltar só no dia 24, ou voltar só quando os blocos forem entregues. O que eu não acho positivo, né? Eu já estou emitindo juízo de valor, tá? Mas é isso. Aliette, por favor. Mas se ficar pronto, no caso, dia 10, aí chama a gente para uma reunião imediatamente, como é? Para a gente saber que já pode voltar presencial. De acordo. Seria isso. De acordo. Porque também se entregar tudo no dia 10, limpinho, pronto, aí não tem por que a gente esperar 2 semanas para voltar. A gente chama uma reunião emergencial só para dizer que está pronto, porque se for uma deliberação do Conselho manter o remoto do jeito que está até o dia 24, não sou eu nem o Arnaldo que vai dizer voltem. Vai ter que ser o Conselho. Que volte antes, né? Certo. Agora, outra pergunta. E a questão do transporte, nesse tempo aí que a gente ainda não vai estar no campus, esse transporte está disponível para a gente fazer aulas de campo? Que transporte? No setor do transporte, porque a gente pode marcar para ir encontrar com os alunos lá para poder ir para o campo, fazer aula de campo. Eu não sei. Teremos transporte? Eu não sei. Aí tem que consultar o setor de aula presencial por conta da reforma. Mas e as aulas de campo? A gente pode contar com o transporte? A princípio é só... Precisa ver com o Tiago. O transporte tem que ser com o Tiago. O Tiago, com relação ao transporte, está liberado, entendeu? Inclusive, ontem, eu fiz uma visita técnica com o menino de zootecnia. Então, é só agendar e ver a disponibilidade do veículo. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, tá bom? Perfeito, Jailson. Obrigado por reforçar. Maravilha, então. Era isso que eu queria saber. Muito obrigada. Professor Elias. É uma dúvida e uma colocação para o grupo também, porque o que é esse pronto que está sendo considerado em relação às salas? É pronto, com tudo já finalizado, fora a pintura, como o bloco A, ou como foi sugerido inicialmente, que se quiser voltar sem usar aparelho de ar-condicionado, há viabilidade ou não? O que é que a gente está considerando esse pronto? Aí eu acho que é Rodolfo que pode responder isso, ou o Elton. Não sei. Bom, desculpa, viu, Elias, que cortou um pouco aqui, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Vou tentar responder. O pronto eu considero o bloco limpo, com as TVs instaladas. Aliás, o bloco B não, tá? Infelizmente, por conta dessa particularidade aí das colunas do bloco B, eu sou de a gente instalar as televisões no bloco B apenas quando os braços articulados chegarem, porque se a gente colocar com o braço fixo, a TV vai invadir cerca de 30, 40 centímetros do quadro. Então, o pronto para o bloco B é limpo e ar-condicionado instalado, para mim. À medida que os braços articulados forem chegando, a gente vai instalando as televisões no bloco B. Mas o bloco A pronto é com TV e ar-condicionado instalados, limpo, o bloco C já está pronto, enfim, é isso. Elton, então eu quero entender
que, havendo esse atraso na instalação das TVs do bloco B, os projetores vão permanecer lá, né? Quero crer isso, né? Eu também quero crer isso. Ou pelo menos que os data shows fiquem à disposição das coordenações para que os professores levem para lá. Professor Sérgio. Sim, eu tenho uma pergunta, provavelmente eu acho que é para a Cograde. Baseado na sugestão no que o Elton disse, né, que uma data positiva seria o início do dia 24, então nós teríamos a semana do dia 10 e a próxima semana, que inicia acho que no dia 17. 17. A minha pergunta é o seguinte, seria possível, não seria possível, foi pensado tipo, em fazer um revezamento, né? Uma parte dos cursos começariam na semana do dia 10 e parte dos cursos começariam na semana do dia 17. Assim, pelo menos, a gente teria alguma interação presencial, né? Dividiria, não seria certos cursos começam e outros não, todo mundo começaria, mas pela limitação de salas, né? Então, não sei se foi clara a minha pergunta. Professor, e como seria a determinação? É por sorteio? Como faria para determinar quem vai primeiro, quem vai depois? Eu não vejo muita... Poderia ser conversado entre as pessoas, mas como todos começariam, eu não vejo um problema. Deixa eu tentar ajudar, Sérgio. É só uma pergunta, gente. Não, deixa eu tentar ajudar, Sérgio, no seu questionamento. Essa questão de alguns cursos voltarem e outros não funciona, na minha concepção, porque muitos cursos dão aula nos dois blocos. Então, teriam turmas que começariam e outras que não. Muitos professores dão aulas em mais de um curso. Aí teria curso que ele teria no presencial e outro ele teria no remoto. E alunos também que estão pagando disciplinas que são equivalentes em cursos diferentes. Aí isso vai causar acho que mais problema, e a gente vai gastar mais energia do que eu acredito vale a pena, sabe? Por ter 2 semanas só. Certo, obrigado. Valeu, Sérgio. Obrigado, eu digo eu. A curso? Janiele. Posso falar? Janiele primeiro, professor. Certo. Era mais o que o professor Elias também tinha falado em relação à questão dos projetores, né? Se eles iriam permanecer nas salas, já que no bloco B não teria, pelo menos por enquanto, as TVs. E também, porque o Rodolfo tinha feito uma fala que estaria pronto a estrutura, mas poderia iniciar sem ar-condicionado ou sem a TV, por exemplo. Aí, reforçando a fala do professor Elton, que sem ar-condicionado eu acho praticamente inviável iniciar, né? Seria para considerar com os ar-condicionado no caso, e deixando os projetores na sala até que chegassem os braços para a TV. Então, seria mais uma questão de pontuar mesmo. Professor Acúcio. Bom dia a todos. Eu quero só reportar a palavra do professor Arnaldo e professor Elton. O professor Arnaldo mencionou de que não houve uma questão formal no que diz respeito a dia 10, sim, mas sim dia 20. Então, se eles tinham sugerido dia 20, é mais adequado a gente ajustar para dia 24, dando mais 4 dias. A gente volta todos de uma maneira mais adequada, uma vez que no dia 10 ainda tem essas incertezas. A gente não sabe se vai fechar todo o bloco B, e aí poderíamos ter algumas dificuldades. E como a Clésia já disse, temos dificuldade de salas quando os blocos são usados normalmente. E se a gente for tentar com essas dificuldades, pior será. Então, eu acho que a ideia do professor Elton e do professor Arnaldo de que não há certeza desse processo, porque não foi feito um documento formal de dia 10, mas sim no dia 20, então vamos jogar tudo isso para dia 24, aí nós voltaremos todos mais adequados, já mais organizado, e todo mundo, porque não faz sentido voltar um, não voltar outro, então sou a favor de que a gente deva voltar dia 24, se até lá as condições realmente caminharem uma coisa mais segura. Professor Rodrigo Coelho. Tá certo, obrigado, Cícero.
Pessoal, eu vou fazer uma colocação aqui, talvez um pouco mais egoísta aí para o pessoal da noite. Eu queria solicitar para a Clédia, para a Tamires, que houvesse uma redistribuição das salas do curso noturno. Algumas salas que a gente dá aula realmente são bastante precárias. E havendo a liberação do bloco A, eu acho que a gente poderia, usando o bloco A e C, apenas estar com as salas já devidamente adequadas. Então, se isso fosse possível, eu gostaria. Rodrigo, desculpa, Yuri e Jailson, só para pegar esse ponto aí do Rodrigo. A gente já conversou sobre isso e a gente ficou de consultar vocês, se vocês estariam de acordo a gente fazer esse remanejamento. Se o bloco A for entregue, todo limpo, não tem por que vocês não utilizarem. A questão é que talvez fique 1 ou 2 turmas lá no bloco C isolado, né? Aí a gente veio consultar vocês se isso não seria ruim ou bom, mas aí a possibilidade há, viu? A gente conversa. Perfeito. Obrigado. Eu sou Yuri. Olá, é uma pergunta bem simples. Acho que para o Rodolfo, ou talvez o Elton saiba responder, já que estão faltando os suportes articulados para instalar as TVs no bloco B, qual é a previsão para esse material estar disponível e ser instalado? Eu não sei responder, não sei se o Rodolfo sabe, mas sei que a pessoa mais adequada para responder seria a Amanda. Teve um problema nessa entrega, o pessoal mandou os braços com a especificação errada, a gente especificou corretamente, mas mandaram errado, e a Amanda está numa via cruzes aí com a empresa para que ela mande o que foi acordado. Rodolfo, vou complementar? É isso mesmo que o Otto colocou. Foi feita a aquisição, os braços que chegaram, eles não, pelo menos na especificação deles, não suportavam a televisão do tamanho que a gente tem. Eram braços para televisões menores. E aí, prudentemente, a gente achou que não seria o caso de utilizar, solicitamos a devolução, mas é a Amanda que está com essa dinâmica com o fornecedor. Eu aproveitei também a fala para responder sobre a questão dos data shows do bloco B. E sim, não acredito que não haveria problema de colocá-los de volta. A gente retirou todos para evitar danos, né? Porque foi mexido no telhado. Mas aí, assim que tiver ok e não for possível a instalação das televisões, a gente já solicita o pessoal que instale de volta os data shows. E aproveitando também fazer uma observação, e o Felipe me relembrou aqui, na verdade, com relação aos ventiladores que o professor Bruno tinha questionado. Que, na verdade, a gente ia deixar os ventiladores, a ideia era recolher os ventiladores para utilizar em salas que não teriam ar, enfim, ainda algumas salas que não sejam de aula, né, outras salas, não vão ter o ar-condicionado. Esses ventiladores, os que funcionam ainda, iriam ser destinados para essas salas, que seria uma opção. E também muitos dos que já estavam na sala, a gente retirou porque alguns não funcionavam e tem uns outros que são muito barulhentos. E poucos, na verdade, são bons que funcionariam. Então, só reforçando esse aviso, pessoal. Elton, quer definir algum encaminhamento já? Seria interessante. O Geilson levantou a mão, desculpa. Mas depois você dá um encaminhamento aí, Elton. Com relação, deixa eu baixar aqui a mão. Com relação a essa questão, já vai ter um encaminhamento, né? Poderia já, para não fazer uma outra reunião, caso seja entregue dia 10, na própria opção, né, do encaminhamento, caso seja entregue dia 10, a gente voltaria dia 10 e caso não, deixaria para o dia 24, mas nessa reunião de hoje já deixaria isso já, esse encaminhamento definido, né? Essa é a minha sugestão, porque a gente não precisaria fazer outra coisa. E o retorno, apenas a direção, né, comunicaria que foi entregue todo a contento e voltaríamos dia 10. Entendeu? Essa é a minha sugestão. A gente tem uma questão, Jailson, que é a mobilização dos estudantes que moram em outras cidades, e até professores, né, que moram em outros estados, o tempo que essas pessoas precisariam para se organizar para voltar. Tem esse problema também. Então, talvez,
fixar no dia 24, sei lá, se de repente volta, está pronto no dia 10, se vocês acharem que é suficiente, a gente pode deixar definido que a gente anteciparia a volta para o dia 17, para que as pessoas tenham essa semana para se organizar. Ok. Então, Elton, faça um encaminhamento aí para colocar em votação, por favor. Então, como eu não tenho percebido nenhuma objeção em relação a essas falas, acredito que o encaminhamento é a votação de extensão do modelo de aula do Campus Arapiraca, né, como está hoje, extensão até o dia 24 de março, estando o bloco pronto, o bloco B pronto. Por pronto, entendam ar-condicionados instalados, limpo e com os data shows de volta, né? Porque provavelmente as TVs não vão poder ser instaladas por conta do braço articulado não estar presente. Então, assim, estando pronto, entregue no dia 10, a gente voltaria no dia 17, diante de um comunicado da direção-geral ou direção acadêmica para a comunidade, tá? Se tivesse sido entregue no dia 10. Se ele não foi entregue no dia 10, aí a gente mantém o dia 24 como retorno oficial. Só que se na semana, e aí a gente vai ter que pensar aqui, na semana do dia 17, se a GINFRA tiver novos elementos que indiquem a possibilidade de atraso na entrega do bloco B, vai que, né? A gente sabe que o tempo muda, o ambiente, o clima muda. Vai que há algum problema, a gente convoca uma reunião emergencial para a semana do dia 17 para apresentar eventuais novos elementos e discutir. Tá? O que não pode acontecer é deixar esse prazo vencer e o bloco não está entregue e a gente não tem uma definição do conselho. Tá? Então, o encaminhamento é esse. Resumindo, retorno para o dia 24, retorna todo mundo no dia 24, até lá remoto. Se o bloco B for entregue no dia 10, a direção vai comunicar à comunidade e a gente antecipa o retorno para o dia 17. Caso haja esse atraso aí, não seria viável avaliar o uso do bloco de licenciatura, não? Não, foi dito no início da reunião que esse bloco de licenciatura só vai ser entregue, no melhor caso, daqui a 4 meses. Tranquilo. Começa o sistema de votação. Fernando vai colocar em votação aí, professor. Fernando, por favor. No caso, não seria mais interessante, para a gente não ficar contando muitos votos, quem tiver algo contra essa proposta se pronunciaria. Quem não, a gente entenderia como as pessoas que estão presentes na reunião, como aceita a proposta e a gente passaria, porque se a gente for contar voto aqui, é mais demorado. Então, alguém tem algo contra essa 24? Proposta? Oi? A data de 24? Sim, voltando dia 24, todo mundo presencial. Caso o bloco esteja pronto no dia 10, então a direção expediria um comunicado informando o retorno no dia 17. Agora, se não estiver pronto até o dia 10, então se estenderia até o dia 24/3. Caso no dia 10 tiver o dia 17 alguma complicação, se marcaria uma outra reunião. Mas a proposta é retorno dia 24/3, presencial, estendendo o prazo de online até o dia 24. Caso esteja pronto o bloco no dia 10, retornaria no dia 17/3. Essa seria a proposta. Né? Caso alguém tenha alguma coisa contra, chegaria mais do que a gente ficar... Nós temos, no momento, mais de 20... Fernando, só para ajudar aí, na redação do texto, é a extensão da aula remota até o dia 22 de março, viu? 22 ou 24? Não, o 24 seria o retorno presencial. Então, a extensão até o dia 22, que é um sábado. Certo. Ok. Então, alguém tem alguma coisa contra essa proposta? Opção 1, dia 24. Opção 2, dia 17, desde que até o dia 10 temos a sinalização. Isso.
No caso, seria uma proposta só dentro, duas colocações, mas dentro de uma mesma proposta. Ou seja, extensão até o dia 22, voltando no dia 24. Caso esteja pronto o dia 10, o bloco esteja pronto, no sentido como o professor Otto já refrisou, né? As televisões não estariam ainda colocadas, estaria a questão do ar-condicionado e a questão também da limpeza, e tudo já pronto nesse sentido de uso, menos a televisão. Tá? Ok? Alguém? Eu sou a favor do dia 24. Uhum. Mais seguro. Olha, desculpa, talvez eu esteja confuso, mas eu entendi que é uma mesma proposta. É dia 24, mas se houver o término da obra antecipado, voltaria dia 17. Isso. Eu não entendi que eram duas opções para escolher, não. É uma única proposta. É só um sim ou não. É uma proposta com um condicional, mas é uma Isso. só. Boa, Sérgio. Sim. É só uma proposta, tá? A extensão até o dia 24, mas, caso esteja pronto o bloco no dia 10, estaria retornando no dia 17, né? Eu teria aí uma semana para que a direção pudesse comunicar a todos e abrir o retorno. Bem, alguém contra a proposta? Ninguém. Está aprovado. Porque aqui se for colocar sim ou não, mas aí seria menos complicado só dizer assim, não, para ficar registrado pronto, abstenções, né? Que o professor da abstenção também, né? Isso. Certo. Então, já coloca aqui no chat, dependendo do seu inglês, se for britânico ou americano, e vai colocando aqui. Ok. No chat, o povo está colocando sim, está ótimo. Aí facilita. Ainda pode ir almoçar mais cedo hoje. Elton, enquanto o pessoal está votando, tem mais alguma observação a fazer aí? Não. Então, pessoal, enquanto vocês estão votando, né? Só alguns encaminhamentos. Então, ficou acordado que, após toda a estrutura montada, juntamente com a G-Infra, né, e o pessoal de compras, nós vamos fazer o levantamento do quantitativo de data shows, as condições que se encontram, e aí faríamos a devolutiva aos custos, perfeito? A questão dos ventiladores, Rodolfo já respondeu, né? Então, pelo que ele colocou aí, tecnicamente, os ventiladores permanecem nas salas de aula, tá? E só vou fazer uma observação em relação à questão da pintura, tá? Que foi levantada essa possibilidade, só que nesse primeiro momento foi abortado por dois motivos. Primeiro, falta de recurso, né? Como é de conhecimento de todos, até o presente momento a LOA não foi votada, não foi aprovada, a previsão é que é para abril, mas aí uma vez aprovada em abril, vai mais um tempinho para recurso chegar na universidade. E eu vou ser muito franco a vocês, como eu sempre sou, eu acho muito difícil vir recurso, né? A cada ano está sendo cada vez mais escasso, e a perspectiva é que venha menos recurso, que venha recurso suficiente disponibilizado pela instituição para arcar com a pintura dos blocos. Recentemente eu pedi para o Rodolfo fazer um levantamento junto à empresa, custaria R$30 mil a pintura em cada um dos blocos. Aí nós teríamos duas alternativas. Uma, né, utilizar recurso da emenda. O deputado Daniel Barbosa já destinou mais R$1 milhão para o campus Arapiraca para esse ano. Tá? Então, nós temos que aguardar também a questão da aprovação da LOA, todo o processo. Essa questão de emenda ela é um pouco demorada. Já sinalizamos para a gestão central da universidade, através da Progiste, que nós precisamos ser comunicados imediatamente, assim que esse recurso for disponibilizado, né, junto ao UFAL, para que não ocorra o que aconteceu ano passado. Nós fomos informados posteriormente, comunicado que isso era para comprar equipamento para a sala de aula, né? E nós queremos exatamente ser comunicados assim que esse recurso foi empenhado, para que nós tenhamos tempo hábil
de caso seja necessário fazermos alteração de rubrica para atender as principais, principais prioridades inúmeras aqui no campus e nas unidades educacionais. Uma outra possibilidade, e aí é uma situação pessoal que eu tenho colocado para o Elton e para o Rodolfo, tá? Hoje eu coordeno 3 TEDs, que são termos de execução descentralizada, um junto ao Ministério do Meio Ambiente e 2 junto ao Ministério da Agricultura. Esses TEDs junto ao FAO e à Fundeps, e normalmente quando esses projetos, vocês são professores, aí, servidores técnicos, já devem ter tido projetos aprovados e administrados pela Fundeps, existe um percentual que fica retido para o FAO, a gestão central, e para a unidade que fica coordenando o TED. Tá? E aí eu falei para o Elton e para o Rodolfo que caso a gente não consiga destinar o recurso dessa emenda, que eu acho que a gente vai conseguir até o final do ano, espero que saia logo até para atender essa demanda no período de férias, eu me comprometeria a retirar o recurso desses projetos, que a princípio seriam destinados para ações dos projetos e ações também junto ao meu grupo de pesquisa para fazer. Aí eu vou usar um termo, tá? Mas esse repasse, essa doação ao campus para a pintura desses 2 blocos, né? Aí eu vou aguardar exatamente os encaminhamentos em relação à emenda, né? A questão da lua, se tem previsão, quando sai, etc. E também a questão de prazos que eu teria junto à Fundeps para solicitar o remanejamento desses recursos e ver também se legalmente eu posso fazer essa destinação. Mas a pintura vai ficar pendente nesse sentido, por falta de recurso, e também outra situação que, caso tivesse recurso, talvez atrasaria a entrega desses blocos. Mas, de qualquer forma, nós vamos buscar alternativas, né, para que, efetivamente, a posteriori, esses blocos sejam pintados, tá bom? Então, seriam essas as informações gerais. O Fernando já deve ter fechado aí a contabilização. Eu vou passar a palavra para o professor Yuri, aí tem o Sandro também, e terminada a fala dele, se o Elton não tiver mais nada a colocar, a gente encerra a reunião, tá bom? Yuri? Obrigado, professor Arnaldo. Professor, eu tenho uma certa preocupação, né, uma vez que vamos receber recursos novamente, por conta do que ocorreu na última emenda parlamentar, que deveria ter sido usada para essa obra do telhado do bloco A e B, e a última informação que nos foi dada é que, por conta de um procedimento feito pelo setor da reitoria, que recebeu o valor, ele não pôde ser usado para a obra e foi preciso se fazer um acordo, uma troca de recursos com o campus AC Simões, que gerou o atraso no início da obra e essa situação que nós estamos agora. Eu não sei se há novas informações sobre isso, porque não tinha ficado totalmente esclarecido o porquê disso ter ocorrido por parte dos setores do campus AC Simões, que administram esses recursos, mas eu gostaria de saber que cuidados serão tomados dessa vez para evitar problemas desse tipo. Se já há alguma informação nesse sentido. Professor Yuri, primeiro, assim, esse esclarecimento tem que ser dado pela gestão superior. O que eu recebi de informação é que é uma prerrogativa, né, no caso do reitor e da pró-reitoria, em fazer esse ajuste do recurso. Aí eu trabalho só com fatos, eu relato aquilo que efetivamente foi vivenciado por mim, e creio que pelo Elton aí, que a gente esteve na reunião, né, presencial aqui. A informação que nós recebemos é que o recurso tinha chegado com destinação única exclusivamente para a compra de equipamentos, né, para salas de aula, e à época foi feito esse acordo com a gestão superior, porque como nós não tínhamos como fazer o remanejamento de rubrica para a parte de capital, né, que auxiliaria justamente nessa reforma, foi feito um acordo que parte do recurso nós iríamos utilizar para aquisição de condicionadores de ar e as TVs para salas de aula, e o restante do recurso iria para o AC Simões, que eles retornariam esse recurso já com rubrica de capital em 3 parcelas, a iniciar no mês de setembro, conforme o planejamento que foi enviado pela GEINFRA, e para que fizesse essa reforma. E aí ocorreram os atrasos, que nós já falamos em várias reuniões do Conselho, que inclusive o senhor estava presente, né? Não adianta ficar repetindo, o fato aconteceu, e esse atraso ocorreu em função disso. Já prevendo... Desculpe, professor, desculpe interromper, só para esclarecer. Na reunião anterior,
foi dada a informação de que a impossibilidade de usar a emenda parlamentar para a obra foi provocada por um procedimento feito já com recurso aqui na UFAL. Acho que foi até a Amanda que o senhor se falou inicialmente, e aí a Amanda complementou que isso ocorreu. A gente só não soube por quê, com que motivação o campus AC Simões, porque eu não sei exatamente qual foi o setor, fez essa mudança de destinação do uso da rubrica. Vamos lá, professor, mais uma vez. Repetindo, o recurso, pela informação que eu tenho, fatos, o recurso havia sido empenhado em março. Nós fomos comunicados numa reunião presencial em abril, aqui. E quando nós fomos comunicados na reunião presencial em abril, foi que o recurso tinha sido destinado único e exclusivamente para a compra de equipamentos para salas de aula e que já tinha passado o prazo de remanejamento de rubrica. Agora, qual o motivo que fizeram isso? Aí, professor, eu não posso responder pelos outros. Tá? Já pedimos esclarecimentos e até hoje nós não recebemos nenhuma resposta nesse sentido. O que eu coloco é que existe uma prerrogativa, o recurso chega para o FAO, é uma conta única, apesar de, na emenda, está bem claro lá que o recurso é destinado para o campus de Arapiraca, mas pode haver, né? Aí eu não posso responder pelos outros, alguma alteração nesse processo. Eu só sei que nós tivemos acesso agora, no início desse ano, ao espelho da emenda, né, de 2024, e lá constava, lá embaixo, tem a observação que o recurso poderia ser utilizado tanto para capital quanto para custeio. Mas aí a informação que nós recebemos era só para compra de aquisição de material para sala de aula e que o prazo para remanejamento de rubrica já tinha passado. Aí, na minha fala anterior, eu já tinha esclarecido. Já prevendo e gato escaldado, né, tem medo de água fria, faz uma semana que eu enviei um e-mail para a Pró-Reitoria de Gestão Institucional, com cópia para a reitoria, com o espelho da emenda já de 2025, que ainda vai ser tratada na LOA, etc., e prazos aí eu também não sei quando é que vai sair, se o recurso vai sair, se o governo vai aprovar ou não vai, já comunicando que nós tínhamos conhecimento que o deputado tinha destinado a uma emenda, colocamos o espelho da emenda e solicitando a Proginst e ao gabinete do reitor que imediatamente assim que o recurso fosse empenhado, nós fôssemos comunicados para que nós tivéssemos tempo hábil de fazer o remanejamento, né, para a capital e o custeio daquele recurso que nós vamos ter que estabelecer as prioridades, que são inúmeras, né, para atendimento imediato, tanto na sede quanto nas unidades educacionais de Palmeira e Penedo. Para que vocês tenham ideia, isso que o Elton relatou em relação à questão de buscar o melhor para a estrutura atual, de telhado, etc., quando eu falo as direções, nós nos comprometemos, tá aí o Rodolfo, que não me deixa mentir sozinho, é que, a princípio, a empresa tem orçado o telhado, um telhado mais simples, que não absorvia o barulho e tal, e eu já me comprometi a buscar desse recurso que vai chegar, etc., uma diferença que foi de R$200 mil para que a gente colocasse o telhado de melhor qualidade, com absorção de barulho, com redução de calor e etc. Então, nós estamos nos 30, né? Vocês acompanham diariamente aí as notícias, né? As perspectivas não são as melhores, né? Tanto em termos gerais como para recursos das instituições, né, de ensino superior. Já estou preparado para que menos recurso venha esse ano e estamos arriscados aí a não saber quando esse recurso chegará. Então, de uma maneira geral, seria isso, professor Yuri. Eu fico lhe devendo uma resposta que, a princípio, creio que não seja eu a pessoa indicada para fazê-la, tá bom? E sim as pessoas que tomaram a iniciativa em trazer já o encaminhamento definido após um prazo, sem que a gente houvesse a possibilidade de remanejamento, tá bom? Aí passa a palavra para o Sandro. Agradeço pela compreensão, Yuri. Após a fala do Sandro, a gente encerra a reunião, tá bom, pessoal? Tem o Bruno ainda, tá? Sandro, você me permite passar à frente, porque é sobre esse assunto. Não sei se você vai falar a mesma coisa. Sim, pode falar, Bruno. Tá, obrigado. Não, é só para. Eu acho que é importante deixar bem claro, vou um pouquinho na linha do Yuri. Então, a resposta é a seguinte: a direção não recebeu justificativas da gestão central por que o dinheiro da emenda parlamentar foi usado de outra maneira. Isso é que eu estou entendendo. Não houve justificativa.
mas há a prerrogativa da gestão central de mudar as rubricas, e isso foi feito, e todo o transtorno que nós estamos tendo de dezembro para cá foi decisão da gestão central. É isso? Vamos lá, professor. O que é que acontece? Mais uma vez, o recurso é empenhado para o FAO. Qualquer recurso, isso no caso vou especificar, da emenda. Então, esse recurso foi empenhado, a informação que nós recebemos, eu estou colocando a informação que nós recebemos, é que esse recurso foi empenhado, chegou comunicado em março de 2024. Nós não tivemos acesso a essa informação. E aí, em abril, foi chamado a reunião aqui presencial, o Elton estava presente, a GI, na época não era nem o Rodolfo, era o Júnior e outros setores, veio a Progist e a gestão superior e comunicaram que havia esse recurso, que o recurso havia chegado, mas que havia chegado fechado para aquisição de equipamentos para a sala de aula. E que o campus teria autorização para utilizar. Só que o que é que acontece? Na reunião, o Júnior da GINFRA deixou bem claro o problema sério que havia nos telhados aqui dos blocos A e B. E aí fizemos a negociação, porque não adiantava a gente adquirir condicionadores de ar novos, TVs e colocar nas salas de aula que quando chovesse ia molhar todos os equipamentos, a rede elétrica não ia suportar a carga de novos condicionadores de ar e TVs, né, e o risco iminente da queda das coberturas. Então foi feito um acordo, o professor Elton estava presente na hora, Amanda, etc., e nós fizemos um levantamento rápido, o Elton fez junto com a Margra, etc., a Clédia, e ficou acordado o seguinte, que seria atendida às salas de aulas aqui do campus sede, e fizeram o levantamento do quantitativo de TVs e condicionadores de ar, e o montante daria algo em torno de R$300 mil para a aquisição desse material, desse equipamento para o campus. E aí os R$700 mil, próximo a isso, tá? Para mais ou para menos, seria destinado para o campus AC Simões fazer o uso, e eles devolveriam esse recurso em capital para que fosse feita a reforma dos telhados. Perfeito? A exigência da gestão superior foi que elaborássemos um plano, né, em 3 etapas, e que esse plano em 3 etapas, à medida que fosse enviada a primeira etapa, seria enviado o recurso, e assim sucessivamente. Foi feito dentro do prazo, e não foi cumprido os prazos por parte do repasse do recurso, alegando que justamente não tem recurso, que o governo central... Bom, em suma, o não cumprimento levou ao alongamento do processo de dados, e isso só começou a efetivamente acontecer quando o professor Elton deu encaminhamento, junto com as direções aqui, para a suspensão das aulas, em decorrência que, inclusive, foi uma situação que foi colocada, dentro do planejamento havia a previsão de suspender as aulas, terminar a aula antes, tá? Foi sentado com a empresa disse, olha, tanto tempo eu faço, então foi sugerido, foi votado para terminar as aulas antes, para iniciar todo o processo de reforma, para ter tempo hábil do retorno do semestre letivo, não ter nenhum imbróglio. Os prazos não foram cumpridos, e nós estamos nessa situação. Quanto à prerrogativa, sim, existe a prerrogativa, o recurso chega para o campus. Um exemplo claro aconteceu alguns anos atrás, um recurso que foi destinado para a universidade, para uma determinada rubrica, quando chegou no final do ano, a gestão, à época, resolveu, para não ter que devolver o dinheiro, comprar 355 mil computadores para a universidade, não havendo a necessidade. Né? Público, já foi falado também em reunião do Conselho, até o próprio professor Cícero Adriano, não sei se ele está presente, já comentou. Uma vez o deputado Paulão disse que estava muito chateado com a universidade, isso ao longo do tempo, porque ele destinava recursos, né, de emenda para uma determinada finalidade e a universidade utilizava para outra finalidade. E aí, não sou eu que, o Cícero aqui está dando sinal positivo, eu não posso responder por outras pessoas, o que eu posso é trabalhar com os fatos que efetivamente aconteceram aqui. E aí, como eu falei, já prevendo, para que não aconteça novamente, né, nós já encaminhamos esse ofício para a Progist e para o gabinete do reitor, inclusive já recebemos a resposta da Progist, dizendo que está acompanhando, que vai nos comunicar. Pedi às servidoras Márgara e Maria, que fazem parte aqui da AGEL, que é a Gerência de Execução Orçamentária, que fiquem atentas ao sistema da UFAL, acompanhando semanalmente para ver a movimentação da sinalização da chegada, né, do empenho desse recurso para a UFAL, para que assim que ele chegar, nós tenhamos essa informação e aí sim trabalhar com essa possibilidade de remanejamento de rubrica, né, para capital e custeio, dependendo da nossa necessidade, porque só nós sabemos as nossas necessidades, né? Então, é nesse sentido, e aí não sei se eu fui claro, né? Mas agora o que eu falei para o Yuri, repito, eu não posso responder quais os motivos que levaram a essas questões todas aí, tá, pessoal? Professor Cícero, eu vou
Depois do Sandro, eu passo a palavra do senhor, mas a gente vai encerrar, tá bom? Porque senão a gente vai ficar sendo repetitivo para só reforçar aquilo que já é do conhecimento de todos. Isso, perfeito, Bruno. Resumindo. Perfeito? Aí a questão foi uma decisão de gestão e a gente tem que respeitar. Tá? A gente pode até não concordar, mas tem que respeitar. Sandro, por favor. Vai sair um pouquinho da pauta, mas é só uma solicitação de informação, Arnaldo. Como eu não recebia, acho que não ficou pronta ainda a ata da última reunião, na qual eu estava ausente, eu já até comentei com o Elton, né, a razão, mas tinha um processo, né, que tinha subido já e voltou, que era aquele de indicação de título de doutor honoris causa. Se você tem algum retorno sobre esse processo? Sandro, na última reunião, eu lembro que ele estava lá no bojo da votação, o ad referendo, e foi aprovado. Aí, informações mais detalhadas, eu pediria a você que entrasse em contato ainda com a Amélia, apesar da Amélia já ter se afastado da Secretaria dos Conselhos, né? A partir da reunião de hoje, quem assume é o Fernando, aqui o Cícero Fernando, que está nos acompanhando, e a Franciane, né, que está de licença em acompanhamento da mãe dela, que passou por um processo cirúrgico. Mas se você puder ver com a Amélia, que eu acho que essa informação a Amélia pode lhe repassar, em que pé está essa situação junto lá à Gestão Superior e à SEX, né, que é a Secretaria dos Conselhos da Universidade, tá bom? Mas passou no bojo da aprovação do ad referendo na última reunião ordinária, como você falou, que esclareceu o problema, a qual você não estava presente. Beleza, meu amigo? Obrigado. Professor Cícero Adriano, vai ser passada a palavra para o senhor e o senhor vai ter a honra de fechar a reunião hoje. Fique à vontade. Então, bom dia a todos e todas. Jogo rápido, só como forma de tentar contribuir sobre essa questão dos recursos que vêm para o campus Arapiraca e que, por algum motivo, tem algum ruído na transmissão desse recurso para o nosso campus. Professor, eu vejo que uma forma de diminuir essa questão pode fazer um planejamento com esse recurso e passar pelo Consune. Como o campus Arapiraca tem um assento, colocar essa questão lá no conselho da universidade, e isso passando pelo conselho já faz com que a gestão da universidade fique mais amarrada para não ter nenhuma forma de uso em outra finalidade desse recurso, né? Então, uma proposta que eu colocaria era a direção ter um planejamento com esse recurso e, numa fala do conselho, dizer que está vindo esse recurso, que também passa pelo conselho, e já colocar um planejamento para esse recurso. Isso aí eu acho que amarra melhor. E, no mais, dizer também, pessoal, que eu nunca coloquei, e assim, o Daniel Barbosa, ele está contribuindo muito para o crescimento do nosso campus, mas o deputado Paulão, ele tem contribuído também da sua forma aqui para o campus Arapiraca, né? Ele mandou um trator, né, grande, que um trator desse aqui custa em torno de R$500 mil. Esse trator que fica recolhendo o lixo do nosso campus, e mandou uma emenda de R$300 mil esse ano, o ano passado, para equipar a mecanização do campus Arapiraca, do curso de agronomia aqui no campus Arapiraca. E, professor, eu tenho certeza, se a gente sentar com o deputado Paulão, ele vai ajudar também mais o nosso campus. Era isso, e eu acho que a reunião foi muito produtiva. Professor Cícero, brigadão aí pela sugestão. Planejamento nós sempre temos, professor, tá? Só para... Tanto é que do recurso de 2024 da emenda, a gente já estava com tudo encaminhado, e depois tivemos que refazer em função do encaminhamento que foi dado, e fizemos o planejamento, o pessoal da GENFRA encaminhou em 3 momentos, justamente por processo de reforma. Sinceramente, não é assunto para ir para consumo, é um assunto administrativo, a gente tem tratado e tem procurado
bloquear essa questão, até porque isso não é uma questão pontual do campus Arapiraca, tá? O senhor é conhecedor também, e com certeza o deputado Paulão tem ajudado muito o campus Arapiraca, mas todos são conhecedores das emendas parlamentares, né, que o deputado Paulão também coloca no campus do Sertão, e o professor Tiago também, que é atual diretor-geral do campus do Sertão, também comentou sobre isso, que as várias emendas enviadas pelo deputado, muitas delas, o recurso não foi empregado da destinação que ela tenha sido liberada. Uma coisa bem clara, né, e é do conhecimento de todos, a universidade hoje não tem, dentro da Cinfra, um setor de engenharia que consiga atender todas as demandas da universidade. E, por exemplo, o Paulão destinou o recurso lá para o campus do Sertão, para a capital, para a construção de algumas questões de estruturas. E rubrica, porque a universidade não tinha a capacidade técnica de atender especificamente essa questão de elaboração de projetos, etc, etc e tal. E aí isso é uma reclamação, de certa maneira, não só do campus Arapiraca, mas do campus do Sertão também. E aí, professor, a gente tem tomado todas as medidas, tá? Tomar todas as medidas para que a gente possa ter acesso a esse recurso e a liberdade, né, de utilizar conforme as nossas necessidades. E assim, estendo meu agradecimento, já agradeci pessoalmente ao deputado Paulão pelo que ele tem feito aqui pelo campus também, e quanto a sentar com ele, estamos à disposição. A hora que for agendado o horário, nós estaremos à disposição para sentar, trocar ideias e ver no que é que ele pode contribuir também aqui com o nosso campus, seja no aspecto de emenda parlamentar ou de outra iniciativa que venha melhorar o nosso funcionamento como um todo, tá? Aí eu finalizo aqui, eu não sei se o professor Elton quer fazer mais alguma observação. Fernando, pelo visto, o encaminhamento foi favorável, né, à proposta que foi colocada aqui em votação, e aí, conforme a votação, ficou acordado a situação, se eu estiver errado, me corrija, Fernando, que a princípio, dia 24, até dia 22 seria aula remota, dando tudo certo, retorna presencial dia 24, caso haja uma antecipação, né, com a possibilidade do dia 17, as direções, junto com a GEINFRA, comunica a toda a comunidade do campus. Perfeito, é isso? Isso, não teve nenhum não, nem abstenção, e aí a votação todos foram, digamos assim, colocados sim, aqui pela proposta. Ninguém foi contrário, não, ok? Obrigado, então, Fernando. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de todos, estender meu agradecimento, como o Elton fez, a toda a equipe da GEINFRA, né? Tirar o chapéu também para a empresa que assumiu o compromisso e está cumprindo, tá? Uma coisa rara no sistema público, né? E agradecer a contribuição de todos vocês também, o apoio de sempre, e Yuri, Bruno, que questionaram, o professor Cícero, a gente tem que estar sempre unido, independentemente de diferenças, de posicionamento, de ideias, mas sempre juntos para trabalhar em prol do campus Arapiraca, e a gente tem comprado essa briga, porque é aqui que nós estamos, e é por aqui que nós devemos procurar o melhor para todos, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima. Valeu, Elton, aí, meu amigo. Até mais, colegas. Um bom dia para todos. Um abraço, galera. Até logo e um bom dia.